Queridos, de uma forma muito breve nessa manhã, né, que já fria, já são 11h15, hoje agora o sol já está aquecendo um pouquinho, mas de manhã foi difícil, né, a gente levantar. Eu fui beber uma água ali, peguei água quente do bebedouro, só que pensei que tivesse pego errado, de tão gelada que essa água estava. E para nós carioca, né, 20 graus já é frio, imagina 12, 11, como foi o caso dessa madrugada. E não tenho dúvida de que isso acaba, né, tirando algumas pessoas aqui da igreja um pouquinho das nossas atividades, mas sem dúvida nenhuma é um dia especial e temos a oportunidade de celebrar os dias dos pais. Porém, eu não vou trazer uma mensagem hoje direcionada aos homens especificamente, mas sim à igreja e dentro dela alguns princípios que sem dúvida nenhuma nós trazemos para a nossa casa, para o nosso dia a dia, porque são valores do reino de Deus. Eu quero falar justamente sobre uma dessas parábolas que Jesus usa para falar sobre o reino de Deus. E olha que Jesus usa muitas parábolas, cerca de 30 parábolas, citações ao reino de Deus, ele vai me mostrar, e para que a gente possa entender diferenças daquilo que nós aplicamos como nossa direcionamento de vida e como são os valores, a visão do reino de Deus. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 20, o versículo de 1 a 16. Eu vou ler pela Nova Versão Internacional, se for possível projetar, e já não é possível, já está ali, né? Quando eu penso, já está ali. Essa osmose é algo fantástico aqui da nossa mídia, mas nós temos esse texto muito importante. Interessante essa parábola, queridos irmãos, esse ensinamento, essa ilustração. Diz assim nos seus 16 versículos: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Quem está dizendo isso é Jesus, ok, queridos? Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Aí eles responderam: porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar com 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja? Em algumas versões diz assim: ou seus olhos são maus, porque sou generoso. Assim, os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. Valores do reino de Deus, reino dos céus. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos, eu não tenho dúvida, quando pensamos em valores do reino de Deus e ao olharmos estas parábolas, né, que Jesus nos mostra, nos ensina, nos deixa, essa que acabamos de ler é uma das mais difíceis para a gente entender, segundo a nossa ótica, segundo a nossa lógica, segundo a nossa justiça.
justamente porque ela se opõe a essa justiça humana que vai ao encontro do mérito. Nós temos essa ideia do mérito, e ainda mais quando se envolve recompensas. Mérito está ligado, né, a justamente ser recompensado por algo que fiz, por algo pelo qual lutei e trabalhei. Nós que somos empresários, né, pessoas com muito dinheiro, como o Cricor, por exemplo, dono de uma grande, recebe, né, grande, pastor Josevaldo também nessa área ali, eu também da área do alimento, né, essa mega, estou recebendo aqui também, vem de céu, vem de Deus isso, né, mas nós temos como costume recompensar os nossos trabalhadores quando um trabalho ele é bem executado, não é verdade? Fez bem o trabalho, vai receber uma recompensa por isso. Nós temos o costume de, quem trabalha na área comercial, quando as metas são alcançadas, o que acontece? Existe prêmio, existe recompensas. Nós recompensamos os nossos filhos, não é verdade, irmãos? Quando eles são obedientes, quando eles executam tarefas dentro de casa, ou quando vão bem na escola, tiram notas boas, passam de ano, o que a gente faz? Muitas vezes prometemos algo, né, por ele ter cumprido a obrigação de ir bem na escola, mas nós temos essa tendência. E isso é tão forte que até mesmo no ramo, né, de negócios, quando você compra de uma empresa certo produto ou compra mais vezes dessa empresa, você tem alguns benefícios, alguns bônus, alguns descontos, algumas recompensas. E hoje em dia, cartão de crédito. Está todo mundo pagando com o cartão de crédito para quê? Ganhar ponto, acumular milhas para poder ser beneficiado, né, por uma viagem. O grande problema é que nessa parábola de Jesus, ele ensina aos seus discípulos que no reino de Deus as coisas são bem diferentes. São bem diferentes. Vocês lembram de Lucas 23, 43 especificamente? O que trata Lucas 23, 43? O ladrão da cruz. Lembra do ladrão da cruz? O que Jesus diz? Olha só, Jesus... Pode botar. O que Jesus diz para aquele ladrão da cruz, aquele homem que estava ali de forma justa? Ele estava naquela cruz porque ele era um criminoso, porque ele tinha, como diferente de Jesus, que era um homem sem pecado, sem mácula, aquele ladrão da cruz não. Ele foi um homem terrível a ponto de ser condenado pela morte mais cruel daquele tempo. Aí olha o que Jesus vai dizer para ele. Em verdade... lhes digo, o que Jesus diz, gente? Vamos lá, vamos aquecer. Hoje mesmo você está comigo no paraíso. O homem que pecou a vida inteira, o homem que levou uma vida toda distorcida, fez mal a muita gente, mas no momento da sua morte, Jesus concede a ele salvação. Tem gente que não consegue entender esse texto. Tem muitas pessoas que acham isso um absurdo, acham esse texto muito fora da realidade. Por quê? Porque o que está sendo expresso ali não são valores humanos, mas valores de onde? Do reino de Deus. E com essa parábola, Jesus ensina para nós, para os seus discípulos, esses valores, né? O qual você e eu que desejamos pertencer ao reino de Deus, precisamos aprender e mais do que aprender, precisamos praticar. Algumas curiosidades dessa parábola é que Jesus estava falando de reino. Por que Jesus falava de reino? Vocês podem me ajudar? Por que Jesus estava dizendo que o reino dos céus, ele vai usar essa comparação de reino? Por quê? Você que lê sempre a Bíblia, eu sei que tem aqui crente já que o FGTI, o Fundo de Garantia por Tempo de Igreja, é enorme. Tem outros que estão começando agora. Por que Jesus usa valores do reino? Ele vai usar essa expressão reino dos céus. Por quê? Gente, era o sistema de governo daquele tempo. Império Romano. Eram reis que dominavam. Não tinham regimes democráticos como a gente conhece aqui no Brasil, congregacional, parlamentar, né, como em outros, mas era reino. Então a maneira de se conhecer os direitos civis dentro de uma nação era através do reino. E o reino, porque esse modelo monárquico é o que a gente tem no céu. Jesus Cristo, ele é o nosso rei dos reis, ele é o nosso rei. Então a ideia de reino é justamente porque eles conheciam mais, aquela população estava vivendo sob o domínio do Império Romano.
Então era mais fácil conhecer, obviamente, algo ensinado, aplicado a uma realidade do dia a dia, do que ele falar de democracia naquele tempo, coisa que não existia. Não existia um presidente da República. Isso é coisa nossa. Se talvez Jesus viesse no Brasil hoje e fosse falar a respeito do reino de Deus, ele falaria talvez de uma democracia, algo assim. Mas era uma necessidade. Por que parábolas? Por que Jesus ensinava em parábolas e ilustrações? Parábola é sinônimo de ilustração. Por quê? Era mais fácil. Jaqueline, parabéns, nota 10. Hoje é dia dos pais, mas se hoje o Raul que tem que levar você para almoçar fora, não você, ele, devido a essa pergunta brilhante que você respondeu. Exatamente, é didática, ensinamento mais fácil. Então percebam só que para a gente aprender, às vezes a gente complica muito, mas Jesus vai usar questões da vida, do cotidiano, e vai aplicar a maneira mais fácil de uma pessoa poder entender aquele que é o ensinamento. É coisa que eu quero que os irmãos percebam nessa manhã. Uma outra curiosidade, vocês perceberam só, né? Por que trabalhadores ociosos? O texto, a parábola que a gente leu aqui, fala de trabalhadores ociosos. Por quê? É porque era um tempo de colheita, era uma sociedade que vivia basicamente de agricultura naquele tempo. Então, na época da colheita, nós sabemos que é uma época em que você contrata mais gente, porque não tem pessoas o suficiente para dar conta daquele tempo específico. Então, tinham muitos trabalhadores que viviam dessa forma, somente aproveitando esse momento, né? Então, a necessidade de se contratar esses trabalhadores temporários. Percebam que esse senhor contrata para uma diária. Você sabe qual era o tempo dessa diária? Qual o horário que eles trabalhavam? Como é o nosso sistema aqui de trabalho hoje? Crico contrata um funcionário de 8 às 5, né? Lá era um pouquinho diferente, era de 6 às 6. 12 horas de trabalho. Uma diária correspondia a 12 horas de trabalho. Vocês perceberam no texto, quando a gente foi lendo aqui, foi falando de horas. Saiu outra vez por volta de meio-dia, das 3 horas da tarde e nona. Por que ele usa da tarde e nona nessa versão nova internacional? Porque as horas não eram assim, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde. Era primeira hora, geralmente, né, terceira hora, quinta hora, e hora nona, que correspondia justamente ao mesmo horário das 3 horas da tarde. Entende? Então, mais ou menos isso. E qual era o valor dessa diária? 12 horas de trabalho. E qual era o valor da diária? O texto diz que era um denário. O que é o denário? Era uma moeda romana. Era o valor de uma moeda romana que um soldado ganhava durante o seu turno de trabalho. E especificamente tratando, né, dessa questão dessa moeda e convertendo para os dias de hoje, é um valor de uns 150 a 200 reais. Seria mais ou menos isso que era o fruto de um dia de trabalho braçal, intenso. Dito isso, vou voltar em alguns versículos desse texto para a gente chegar ao final dessa palavra da manhã. O versículo 1 diz a seguinte, olha: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Nesta parábola, nessa ilustração, usando, né, desse artifício para explicar aos seus discípulos esses valores do reino de Deus, dentro da condição social da onde eles estavam. O que ele estava dizendo? O que Jesus estava dizendo? Que existe um proprietário, existe um dono da terra, dono da plantação, dono dos recursos, tudo pertencem ao dono. Ele é o dono. O versículo de número 2 diz que esse dono sai, encontra uns trabalhadores bem cedinho de manhã, ele sai e ele combina um valor. Ele combina o valor, que foi o valor de quê? Um denário. E esse valor, né? E os trabalhadores, eles aceitam e foram para a vinha. Diz que, combinou, o valor é X, ok, eu aceito esse valor e eu vou lá então trabalhar onde eu tenho que trabalhar. E foi trabalhar, por vontade própria, por opção deles, né? Percebam ainda nesse texto, na continuidade do texto, que o patrão ele sai pela manhã, ele sai na hora do almoço, ele sai às 15 horas, ele vai às 17 horas, né? Faltando 1 hora para encerrar o expediente. Praticamente o dia inteiro esse patrão passa procurando por trabalhadores que estejam
ociosos, trabalhadores que não estão fazendo nada nesse momento. E só que dessa vez, quando ele contrata esses demais trabalhadores, diferente do versículo 2, em que ele combina um valor de salário, que era o denário, ele vai dizer assim, olha o versículo de número 4, e ele lhe disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Ele não está dizendo que vai pagar um denário. Isso ele vai repetir para todos os demais trabalhadores: eu vou lhe pagar o que é justo. No final do dia, ele então começa a pagar aqueles trabalhadores que foram arrendados, convidados a trabalhar durante o dia. Só que ele faz algo diferente, ele começa pelos últimos. E quando ele paga o último, qual é o valor que ele paga o último? Um denário. Olha a justiça do reino já sendo aplicada. O dono da terra, o proprietário, ele vai pagar um denário aquele que chegou por último. E foi assim: quem pegou às 5, quem pegou às 3, quem pegou ao meio-dia foi recebendo. Aqueles que pegaram às 6 horas da manhã ficaram na expectativa. Poxa, se pagou um denário para aquele que só trabalhou 1 hora, imagina só para mim, que estou aqui o dia inteiro. Olha a nossa justiça. Olha como a gente vai criando, né, dentro dos nossos valores, daquilo que a gente pensa, a gente vai começando a escalar, a criar, né, essas expectativas, e chegou na hora de receber o dinheiro. Quem acordou, quem pegou 6 horas da manhã, quanto recebeu? Por que ele recebeu um denário? Porque foi o combinado, queridos. Porque Jesus não engana ninguém. Porque a promessa que ele nos faz é garantida. E se você está aqui nessa manhã, eu quero dizer o seguinte: se você serve ao Senhor, se você tem Jesus Cristo como seu Salvador e aceitou este convite de ter Jesus como seu Salvador, você já sabe qual será a sua recompensa. E qual é a nossa recompensa? Salvação. E aqui eu vou fazer um parênteses, que seria no finalzinho mesmo. Por que a gente fica esperando tantas outras coisas do Senhor? E quando ele não dá essas coisas, a gente reclama, fica triste, se aborrece e até mesmo se desvia e sai dos caminhos do Senhor. É porque nós aplicamos os nossos valores e não os valores do reino dos céus. E obviamente, o que acontece com aqueles trabalhadores que não receberam o seu salário? Eles reclamam. Isso é o que a gente mais sabe fazer. Nós somos especialistas mesmo em reclamar. E aí eles começam a reclamar, e diz assim do versículo 12 em diante: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós, e suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, percebam a resposta de Jesus: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que eu lhe dei. Eu quero isso. Eu não tenho direito de fazer o que quero com o que é meu, o dinheiro que é meu. Ou você está com inveja, como eu disse em outras traduções, diz assim: os seus olhos são maus, porque eu estou sendo generoso. Irmãos, que lições nós aprendemos com esse texto? Primeira, queridos, povo de Deus, quando nós aceitamos o convite de Jesus, ele nos contrata para trabalhar na vinha. Ele nos contrata para trabalhar na vinha. Irmãos, o versículo 12 desse texto, você pode projetar só o versículo 12, Guga? Olha só o que diz o versículo 12 na reclamação daqueles homens. Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o quê? O peso do trabalho e o calor do dia. E o Jesus nos contrata para trabalharmos na vinha. Sabe para quê, gente? Para trabalho pesado. Não é trabalho leve ser cristão, não. Não é na sombra, não. É no calor do dia. Irmãos, ser cristão, os valores do reino nos ensinam, o que Jesus está ensinando, que nós não somos convidados para um retiro, onde a gente vai ter piscina, comida na hora certa. Não é um passeio gostoso, como fizemos lá no Mirante do Caeté, para observar a natureza. Não é uma colônia de férias, muito menos um resort, um all inclusive.
onde está tudo ali à sua disposição, a hora que você quer. Não, Jesus te chama para trabalhar na vinha. É para trabalhar, irmãos. Tem muita gente que vem para Cristo achando que é para ter descanso. Não é para ter descanso. Você está aceitando o convite do Senhor para trabalhar na vinha. Porque a recompensa, queridos, é a eternidade no céu com Ele. Essa é a nossa recompensa, esse é o nosso retiro, esse é o nosso descanso. Se você pensa que você vai descansar aqui na terra servindo a Cristo, você está muito enganado. O nosso descanso é no Senhor, e isso a Bíblia diz desde o Gênesis. Desde o Gênesis, quando o povo de Deus começa a procurar a sua terra ali, ele está procurando um lugar de descanso, e o descanso é com o Senhor. E eu quero dizer para você nessa manhã, querido irmão, o trabalhador precisa trabalhar para o patrão. Tem muita gente confundindo a graça de Cristo, achando que foi contratado para ficar na sombra e colhendo dos frutos para si próprio. Não é assim. Nós trabalhamos para que outros possam se alimentar dos produtos da vinha, queridos. Lógico que nós somos abençoados e nos beneficiamos com isso também. Mas ser crente em Cristo é ser um trabalhador dos valores do reino de Deus. E o reino de Deus é assim. Você trabalha, você doa a sua vida pelos outros. É assim. Segunda lição, Jesus está trabalhando o tempo todo, ou melhor, Jesus está contratando o tempo todo pessoas para o trabalho. Nessa parábola, nessa ilustração, o dono da vinha é Jesus Cristo. Ele é o patrão, ele que comanda tudo aquilo ali. O texto diz que o patrão saiu várias horas para recrutar. Recrutar quem? Que tipo de trabalhador ele estava recrutando? Trabalhadores ociosos. Trabalhadores que não estavam envolvidos com outras questões. Jesus não foi em outro campo oferecer uma recompensa maior para trazer trabalhadores. Quem aqui nunca recebeu uma proposta de trabalho de uma outra empresa, uma condição melhor para você trocar de empresa? Né? A gente já recebeu isso. Mas no reino de Deus não existe isso, querido. Jesus não está procurando trabalhadores em outras vinhas, em outros campos. Sabe por quê? Porque não existe outro campo. Não existe outra vinha. Esta vinha representa esse mundo. Representa onde nós estamos neste tempo. E é esse lugar, é aqui. Não adianta você ficar indo para lá e para cá, porque a vinha é o mundo. Tem muito crente procurando um campo melhor para trabalhar, queridos. Um campo em que as condições sejam melhores. Não existe, irmãos. Não existe campo melhor quando você pensa em reino de Deus. Não existe campo mais confortável. A nossa posição, aonde quer que você esteja, satisfeito ou não, incomodado ou não, trabalha. Trabalhe. Esse é o ensinamento dessa parábola, queridos. Enquanto estiver no tempo de colheita, é outra coisa muito especial, tem vaga para trabalhadores e Jesus está contratando. Nós ainda estamos num tempo de colheita e Jesus está contratando. Jesus está abrindo a oportunidade para que mais pessoas possam ser inseridas nesta vinha, neste trabalho maravilhoso, como foi a irmã Esther recentemente. Queridos, muitas vezes nós achamos, né, por sermos crentes antigos, já estávamos na igreja há tanto tempo, tanta coisa mudou, tanto cenário, eu estava ali sentado, quando eu olhava assim, eu sentia saudade em que o prazer das pessoas era virem à igreja no dia dos pais, para que os seus filhos pudessem cantar e fazer uma porção. Hoje inverteu-se isso. Hoje os prazeres são outros, estar junto sim, é bom e tal, mas tem, às vezes, sem querer, a gente tem colocado, eu fico me cobrando muito nisso, porque eu não sou aquela pessoa que entende que a igreja é a parte principal da sua vida, que você tem que estar aqui o tempo todo, aquele dia, não é, mas eu fico muito preocupado com a sutileza em que eu percebo, em que o diabo tem atingido a vida de muito crente, afastando do convívio da igreja, por causa de confortos e por causa de situações que aparentemente são justas, mas a gente percebe claramente a igreja perdendo o valor na vida do cristão. E isso é muito perigoso, queridos. E muitas vezes achamos que já trabalhamos muito e o tempo é para outro. Não,
E mais uma vez eu afirmo nessa manhã, o descanso será no céu. E você que está nos assistindo pela internet, caso você não tenha Jesus Cristo como seu Salvador, eu quero dizer para você uma coisa, ainda tem vaga. Jesus continua contratando. A última lição, queridos, é que o campo é do patrão e ele faz o que ele quiser. O campo é dele. A vinha é dele. Os recursos são dele. E ele faz o que ele quiser com os seus recursos. Trabalhei como representante comercial por muito tempo, né? E a Simone, juntamente comigo, nós temos uma empresa, uma representação que se chamava Frango Adoro, uma empresa de São Paulo que trabalhava com avicultura. Uma vez nós fomos uma reunião em Atibaia, uma convenção da empresa, e uma das estratégias que a empresa tomou pelo seu dono, seu patrão, que era inclusive da família do Maluf, né? Muitas pessoas já ouviram falar no Maluf, Salim Maluf. Ele era estrategicamente dava a impressão de que era algo que ele perdia dinheiro naquilo ali. Mas era algo que ele queria fazer. E uma funcionária, uma vendedora nossa, ficava, ele não pode fazer isso. Eu vou na hora da reunião, vou falar isso, que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que tem que ser assim, assado. Aí eu tive a oportunidade de falar para ela assim, quem disse que ele não pode fazer? Claro que ele pode fazer, é dele. Se ele quiser pegar o dinheiro dele e rasgar, o problema é de quem? É dele, é exatamente dele. E é justamente, queridos, esse ensinamento nós precisamos entender, porque nós entendemos nossos valores, o reino de Deus, segundo a nossa justiça, os nossos valores, e não é assim. O reino é dele. Ele faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser, sem se preocupar em nos agradarmos com um talento, ou com um denário, ou 2 denários, segundo a nossa justiça. Ele faz aquilo que ele quer. E por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa justiça, porque as coisas do reino de Deus, elas são completamente diferentes, irmãos. Entendam isso, queridos pais. Sejam pais segundo os valores do reino de Deus e não conforme a sua justiça. É interessante que nós, humanamente, quando aprendemos a oração de Jesus Cristo, em Mateus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, o que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja... Vamos lá, gente? Seja feita a tua vontade, assim na terra. Venha a nós o teu reino, e seja feita aqui na terra, como é nos céus. Vocês já pararam para perceber o que Jesus está ensinando nessa oração do Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração? Que os valores do reino precisam vir aqui para a terra, da mesma maneira que é lá no céu. Diferente dos nossos valores, em que as recompensas não são por tanto aquilo que eu faço, que eu produzo, o quanto eu me dedico, mas o que me move a dedicar, o que me move a fazer, que é o prazer de trabalhar na vinha. Jesus, no próprio texto de Mateus, no Sermão do Monte, ele nos ensina no capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Olha o que diz, Guga, coloca para a gente aqui Mateus 7, de 1 a 5. Qual é o comportamento do cristão? Não julguem e não serão julgados. Por gentileza, Guga, vamos lá, pode ir passando. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. À medida com que medirem, será usado como medida para vocês. Porque você repara no cisco. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E ele vai dizer assim forte para os discípulos: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Forte, não é? É muito forte essa necessidade de olharmos primeiro para nós mesmos, porque nos valores do reino de Deus não é quem mais faz,
Não é assim. Não é quem mais trabalha, não é quem é mais santo, ou menos. Isso são valores nossos. E quantas vezes nós queremos aplicar a nossa justiça, principalmente quando as coisas não vão bem e da maneira que a gente pensa que deve ser. E não é assim. Os valores do reino, eles são muito diferentes. Jesus está justamente ensinando isso aos seus discípulos, como ensina para nossas vidas nessa manhã, porque somos também discípulos de Jesus e um dia estaremos no seu reino, vivendo a plenitude dos valores do seu reino, mas valores estes que precisam ser vividos aqui, através da dedicação da nossa vida, lembrando que as medidas do reino, dos reinos, são completamente diferentes da nossa divisa, das nossas referências, das nossas medidas. Concluo agora sim. Qual a recompensa? Qual é o salário do reino, queridos? Já foi dito nessa manhã. Salvação. Não existe recompensa maior do que a salvação. Um denário nesta parábola significa salvação. Se você recebeu salvação, você já recebeu a maior e mais completa de todas as recompensas. Tome posse da salvação em Cristo Jesus. Por isso que o profeta vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Ou melhor, angústias, tribulação, nada, nudez, fome, morte, nada nos separa do amor de Cristo, que nos concedeu a recompensa. A maior recompensa que nós podemos receber é o próprio reino. Pertencer ao reino é a plenitude da justiça, queridos. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Nós estamos hoje encerrando as Olimpíadas de Paris, em que o melhor atleta, aquele que se desempenhou melhor, foi mais capacitado, que se destacou, ele recebe um prêmio muito aguardado. Esse prêmio é o quê? Uma medalha, de preferência a medalha de ouro. Eu quero dizer para você nessa manhã, se você começou a sua jornada cristã há muito tempo atrás, continue na sua jornada, porque sua medalha está garantida. Mas você que começou como a irmã Esther ontem, como o ladrão da cruz, quero te dizer que ele também ganhou uma medalha de ouro. Ele também ganhou uma medalha de ouro. Não se preocupe, meu irmão, se há muito tempo você se dedica ao Senhor, você tem sido exemplar naquilo que você tem feito. E às vezes algumas pessoas chegam um pouquinho antes, chegam depois de tudo isso e fazem e participam da mesma coisa. No reino de Deus é assim. Porque nós lutamos por uma única coisa, que é a salvação, que já nos foi concedida por Cristo Jesus. Queridos pais, lembrem-se disso. Não se apoiem na sua justiça. Apoiem-se nos valores do reino de Deus. Que Deus nos abençoe nessa manhã.